Shalom, meus irmãos vocacionados e vocacionadas da missão de Curitiba. O meu nome é Diego Matskin, eu sou consagrado da comunidade de Aliança, casado com a Jacimari, também consagrada, pai do Samuel, pai do Jonas. E hoje a Deucivane me pediu para vir dar um pouco um testemunho, falar de evangelização, falar um pouco sobre os escritos, e principalmente como que no Carisma Shalom a gente vive essa vida de evangelho. Então nós vamos pegar, para você que tem os escritos, no escrito chamado de Carta à Comunidade, mas não no início dele, senão no parágrafo 120 a 107. E lá o Moisés vai nos falar sobre caminho de evangelização. Nós vamos pegar o segundo parágrafo, o 129, no qual o Moisés nos conta um pouco sobre como que foi os inícios do carisma, bem no início. E ele diz assim: quando em 1980 encontrei o Papa João Paulo II em Fortaleza, ofertei minha vida para a evangelização dos jovens e de todos os homens e mulheres que estivessem longe de Cristo e da Igreja. Então aqui o Moisés nos explica que esse encontro ele tinha sido escolhido para dar um presente ao Papa. Todo mundo acha que já conhece essa história. Ele sentiu que o melhor presente que ele poderia dar para o Papa, como representante da Igreja, enfim, para a Igreja, esse presente seria evangelizar. Quer dizer, essa oferta de vida, sair de si. O Moisés continua assim: creio que seja muito importante analisar esse fato em nossa história, pois ele esconde um segredo fundamental da nossa vocação. E no versículo 130 ele continua: após meu encontro pessoal com Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz, quanto mais me aproximava de Deus pela oração, mais me sentia impulsionado a dedicar-me aos outros. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou agora falar um pouco, vou misturando um pouquinho. Eu tive uma experiência com Deus no ano de 98. Durante 26 anos da minha vida, eu não era cristão, não era católico, não frequentava a missa. Eu nasci numa família judia. Até hoje, toda a minha família, tanto meus avós, já todos falecidos, mas meus pais, que ainda são vivos, minhas irmãs, cunhados, tios, etc., são todos judeus. Eu sou o único que teve até hoje uma experiência com Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa experiência foi numa missa. Tinha um pessoal no interior do Paraná, na cidade de Venceslau-Braz, que sempre me convidava para ir na missa. E eu falava que não, mas um dia eu aceitei esse convite. Eu ouvi uma voz interior que me falava: vai, o que você tem para perder? Eu entrei nessa missa no mês de agosto de 98 e lá eu tive a minha experiência com Cristo. Lá eu senti algo que nunca tinha sentido na minha vida e nunca, na verdade era algo que eu procurava, mas que eu tinha procurado em muitos lugares. Eu tinha procurado no sexo, eu tinha procurado nos prazeres que o mundo oferece, mas nunca tinha achado uma alegria, uma paz semelhante àquela que eu achei naquela missa, provavelmente às 19 horas, lá na Capela São José. E esse fato mudou a minha vida, meus irmãos. Esse dia entrei na missa de um jeito, era um Diego que tinha vivido no pecado, que tinha vivido nas misérias, e eu senti nessa missa, hoje analiso, hoje eu reflito, era o próprio Cristo na Eucaristia, o qual ainda eu não conhecia, mas que Ele esperava por mim, e foi esse Cristo que aqueceu o meu coração. E eu senti uma paz, uma alegria. Eu que nunca tinha entrado durante 26 anos numa missa, nesse dia eu saí diferente dessa missa. Eu me senti, parece que toda a minha vida eu tivesse sido católico, eu tivesse sido cristão, porque eu me senti como em casa, eu me senti acolhido, me senti amado. E esse fato, ele mudou a minha vida completamente.
A partir desse dia, eu quis entender o que tinha acontecido comigo. Eu quis entender o que era a igreja, quem que era Jesus. É claro que eu já tinha ouvido falar de Jesus, mas de uma forma supérflua, de uma forma distante. E quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós passamos por essa experiência, nós não permanecemos do mesmo jeito. Nós queremos crescer nesse amor, nós queremos conhecer. Ninguém pode amar, como diz este tema que foi escolhido, ninguém pode amar aquele ou aquilo que não conhece. Como que a gente pode dizer, eu amo fulano, se eu não conheço a pessoa, né? Claro, nós podemos ter um coração ardente, né? Mas quanto mais conhecemos a pessoa, mais vamos amá-la. E quando mais conhecemos a Cristo, quando mais nos aproximamos dele por meio da oração, por meio da Bíblia, do estudo bíblico, por meio da adoração, por meio da oração, da recitação do terço, por meio de todos os sacramentos, mais nós o amamos. Assim como quando você se aproxima de uma pessoa e a conhece melhor, mais você vai poder amá-la. E isso foi o que Deus fez na minha vida, meus irmãos. Esse amor me conquistou e eu queria aprender mais. Comecei a rezar o terço, eu não sabia. Comecei a participar em grupos de oração. Depois participei num retiro. Eu ganhei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia todos os dias. Esse amor, esse preenchimento, essa paz e essa alegria que eu recebi naquele dia, naquela Eucaristia, mudou a minha vida. Um mês depois eu já tinha sido batizado, com 26 anos eu fui batizado, logo depois eu fiz a primeira comunhão, e em questão de 3 meses eu fiz quase todos os sacramentos, e Deus tinha mudado a minha vida. E eu não podia nada menos do que querer ofertar a minha vida por Jesus Cristo. E todo esse inflamar, toda essa ação de Deus na minha vida gerou uma mudança, gerou um desejo de partilhar com outras pessoas aquilo que eu tinha vivido, essa alegria, essa paz. Graças a Deus, meus irmãos, já faz 22 anos que eu tive essa experiência com Cristo, e nunca esse ardor, esse desejo de amar a Deus, esse desejo de evangelizar, de levar esse grande tesouro, esse grande presente para os outros, jamais cessou em mim. Claro, meus irmãos, que as lutas vêm, os desafios vêm. Claro que muitas vezes nós vamos ser tentados, provados, para desanimar, para a gente desistir, mas nós precisamos de algo muito importante, que é a vida de oração. A vida de oração sem a evangelização, ela é incompleta. Eu não posso acreditar que alguém que teve uma experiência real, verdadeira com Cristo, não tenha esse desejo de partilhar com outras pessoas esse desejo, não tenha o desejo, necessidade, poder dizer, como diria São Paulo, de mim, se eu não evangelizar. Então, eu não acredito que alguém que teve, de fato, uma experiência com Cristo não queira partilhá-lo. Imaginem quando alguém vê um filme, assiste um filme muito bom. Nós queremos falar com nossos amigos. Você assistiu aquele filme, cara? Que filme bom, você tem que assistir. Ou quando a gente vai num restaurante, come uma comida boa. Nossa, já comeu lá? Imaginem com Deus, a experiência com Deus é muito maior do que qualquer filme, qualquer coisa. Então nós precisamos ter esse ardor e renovar esse ardor. Mas como que renovamos? É através da vida de oração, através da oração, esse pedir a cada dia em nossas vidas, desde que nós levantamos, que o Espírito Santo venha nos fortalecer, que o Espírito Santo venha renovar dia após dia, assim como a cada dia nós precisamos comer, tomar o café da manhã, tomar, enfim, fazer as refeições. Cada dia nós precisamos alimentar a nossa alma com o Espírito Santo. Para quê? Para que esse ardor missionário, esse sentimento de evangelizar não caia em nós. Assim como a gente, cada dia nós precisamos tomar banho, porque senão a gente fede, a gente fica sujo, né? Nós precisamos nos lavar com a água do Espírito, para que possamos ter decisão por Deus, para que possamos
enfrentar todas as provações que a gente tem nas nossas vidas. O nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: no mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então nós precisamos dessa vida de oração, mas não apenas oração. A nosso carisma nos chama a viver uma vida de contemplação, unidade e evangelização. Ninguém pode ser santo sozinho. Nós temos irmãos na caminhada, nós temos toda uma igreja que ela caminha junta, e junto com a igreja, junto com a comunidade, nós somos chamados a evangelizar. Esse é o fim, o sentido da nossa vida. A oração é essa relação com Deus, esse alimento, esse sustento, essa força que o Senhor nos dá, e a partir desse relacionamento nós não podemos parar aí, mas somos chamados a levar esse amor, a testemunhar com as nossas vidas esse amor. E também eu falava que a vida de contemplação não pode estar sem a vida de evangelização. Também o contrário é válido. Também a evangelização sem uma vida de oração, ela se torna infrutífera. Vamos continuar, meus irmãos. É muitas coisas para falar, é pouco tempo, mas o que o Espírito Santo nos mostrar, a gente vai falando. Então, aqui no versículo 130, Moisés diz: à medida que eu crescia em minha intimidade com Deus, ia descobrindo que o sofrimento da humanidade não era algo distante de mim. A humanidade não é algo abstrato, fora de mim. Eu faço parte desta humanidade, e o sofrimento do outro é também meu. Sensível a Deus, fui me tornando também sensível aos outros. Quando nós crescemos na vida de oração, a gente vai tornando-se sensível, vai sentindo, nós vamos saindo de nosso egoísmo, de nossos probleminhas, nossas picuinhas, e nós vamos percebendo, por meio da palavra, por meio dessa intimidade com Deus, que tem uma humanidade que sofre. Tem tantos e tantos que ainda não conhecem Jesus Cristo, assim como um dia eu não conhecia. Quem sabe você também um dia não conhecia Jesus, talvez até era católico, mas não tinha essa experiência com esse amor de Deus. Então o Senhor nos envia a irmos àqueles que precisam de amor. Tantas pessoas no mundo, meus irmãos e minhas irmãs, que não têm amor, tantas pessoas solitárias, tantas pessoas que por não ter uma experiência com o verdadeiro amor, procuram amor em tantas coisas, nas drogas, na bebida, no sexo, no jogo, na pornografia, em tantas coisas. Mas a gente sabe que nenhuma dessas coisas pode preencher o vazio que a gente tem. Nós sabemos, porque muitos de nós já vivemos várias dessas realidades, que nada disso preencheu. O mundo jamais vai preencher o vazio, o mundo jamais vai preencher aquilo que nós temos. Só Deus pode nos dar a graça, só Deus pode nos dar o verdadeiro amor que nós precisamos, a verdadeira paz. Então nós somos chamados, não somente a comunidade de Shalom, mas a igreja toda, pelo nosso batismo, nós temos o munus de sermos profetas, reis e sacerdotes. Nós somos discípulos, somos aqueles que aprendem do Mestre, que aprendem de Cristo, mas também somos chamados a levar essa missão, a fazer uma missão para que a humanidade seja salva. Deus não quer a salvação de apenas uns poucos, né? Deus não quer a salvação apenas daqueles que nasceram na igreja, daqueles que frequentam missa. Deus quer a salvação da humanidade inteira. Deus quer a salvação das Américas, da Europa, da África, da Ásia. Por isso que a comunidade está no mundo inteiro, meus irmãos. Porque muitos e muitos, se bem que a igreja é grande, tem muitos milhões de pessoas, mas são muitos mais os que ainda não conhecem Jesus, os que muitas vezes entram no desespero, né? Imaginemos neste tempo
este tempo de pandemia, quantas pessoas aflitas, desesperadas, sem esperança, por causa das doenças, por causa das mortes, quantos talvez morreram no desespero. Imaginem tantas pessoas também desempregadas, sem dinheiro para sustentar a sua família. Mas quando nós temos uma experiência com Deus, o sofrimento vai vir também, a dor vem. A palavra nos falava nestes dias das enchentes, da questão de construir a nossa casa na rocha. E essa rocha é Cristo, é o alicerce, que podem vir as enchentes, pode vir a chuva, pode vir terremotos, ou o que for, mas a gente, claro, nós somos humanos, nós sentimos, nós padecemos, mas Deus é essa força que não vai deixar a gente se abalar, não vai deixar a gente cair nas tentações, na tristeza, no desespero. Vamos continuar mais um pouco no versículo 131 de Caminho da Evangelização. Moisés nos diz: ao penetrar no mistério do sofrimento humano, fui descobrindo que o maior de todos os sofrimentos do homem e a origem de tantos outros males é o desconhecimento de Cristo. Então, mais um motivo para evangelizarmos. Moisés vai mergulhando. O profeta Oséias, na Bíblia, ele diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Quanto sofrimento, meus irmãos, quanto sofrimento nós vemos no mundo, quantos jovens se drogando, quantas pessoas mergulhando na bebida, na pornografia, escravas da internet, ficando horas e horas naqueles chats, naqueles bate-papos, distantes do mundo real. Quantas pessoas sofrendo com depressão, com ansiedade, com pânico. Talvez essa realidade não esteja longe de você, da sua casa, porque nós somos filhos desta geração, nós vivemos hoje, então também nós somos atacados, também nós somos muitas vezes aqueles que precisamos mesmo dessa intimidade com Deus, porque senão o mal vem e quer atingir a gente. Então precisamos dessa vida de oração, mas não podemos parar na oração, não. Essa vida de oração nos catapulta, ela nos lança para, em unidade com a igreja, com a comunidade, com o lugar no qual Deus te chama hoje. Se Deus te chama a ser Shalom, pois vamos evangelizar com o Shalom. Se Deus te chama a ser paroquiano, pois evangeliza aqui na sua paróquia. Se Deus te chama a outra vocação, pois vai também. Mas o que a gente não pode fazer é deixar, é guardar os talentos. Lembram da parábola dos talentos? Deus dá a todos nós talentos. Você pode falar, talvez, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer muitas coisas. Mas tenha certeza, eu nem te conheço, que Deus te deu dons, talentos, que você hoje é chamado a colocar esse talento. Talvez você saiba cozinhar, quem sabe, através de uma comida deliciosa, você não louva a Deus, não evangeliza. Talvez Deus te chama hoje a crescer na vida de oração, e por meio da sua intercessão, que também é uma forma de evangelizar, a sua súplica, a sua oração faça converter outras pessoas. Somos muitos os dons, são muitas as formas pelas quais podemos evangelizar. Claro que o carisma nos chama a evangelizar oportuna e inoportunamente. A evangelização concreta, real, explícita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cada um de nós também tem dons, graças. Nem todo mundo sabe tocar um violão, nem todo mundo sabe cantar, mas nós que tivemos uma experiência com Cristo, não importa, deixemos que o Espírito Santo nos conduza. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, vocacionado, vocacionada. E neste tempo em especial, procure a oração. E se você tem dificuldades, peça ao Espírito Santo, porque Ele jamais nos abandona. Ele nos ensina
Insista quantas vezes for necessário. Se você não consegue rezar, se você cai nas suas feridas, nos seus pecados, não desista. Não desista da vontade de Deus para a tua vida, porque Deus tem com certeza para todos nós, para toda a humanidade, uma vontade, e que sejamos santos e que um dia vivamos no reino dele para sempre, para todo sempre. Amém. Então, se Deus não desiste de você, se Deus te perdoa 70 vezes 7, por que muitas vezes nós queremos desistir dessa vontade? Por que nós queremos desistir com o céu que Deus tem preparado para cada um de nós? Deus te abençoe. Vamos rezar juntos uma Ave Maria pelos vocacionados de Curitiba e os vocacionados do Brasil e do mundo inteiro, e por toda a humanidade que precisa conhecer a paz, precisa conhecer Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, meu irmão. Coragem.